Boa tarde, pessoal aqui do canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre doenças relacionadas ao glúten. Quem gosta de informação sobre nutrição, sobre alimentação saudável, curtam, comentem, compartilhem aqui no canal ASK Consultoria Nutricional. E hoje eu vim esclarecer possíveis relações com o glúten, né? Essa semana eu tô excluindo o glúten da minha alimentação, mas eu tô com uma alergiazinha de pele, então eu tô tirando ele da alimentação para ver se passa naturalmente, né? Tá, aí já deu uma boa diminuída, é dermatite, né? Então o glúten, ele é um alimento alergênico e fazendo a retirada da alimentação a gente consegue melhorar aí alguns sinais e sintomas, tá? Então ele é um alimento altamente alérgico, né? Tá? Então eu vim tirar essas dúvidas aí com vocês hoje sobre possíveis doenças relacionadas ao glúten. Eu encontrei esse artigo científico bem legal. Ele destaca ali, né, as principais doenças relacionadas ao glúten. Ele é da Paula, né, Paula Rezende, Natália Silva, Graziela Schettino e Priscila Ferri, né? Elas escreveram esse artigo, então eu vou dar uma lida ali no resumo, né? Que a dieta do glúten ele tem se tornado muito comum na população em geral, sendo que apenas uma minoria tem o diagnóstico relacionado à substância da doença celíaca, a alergia ao trigo e a sensibilidade do glúten não celíaca. Estas entidades são diferentes, mas com sintomatologia muitas vezes semelhante. O diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas e exames para doença celíaca e alergia ao trigo. O tratamento da dieta é a exclusão do trigo, né, do glúten ou do trigo da alimentação, porém com rigor na retirada do glúten, o prognóstico diferente de acordo com a doença específica, tá? Então, aqui nós temos a doença celíaca, a alergia ao trigo e a sensibilidade do glúten não celíaco. Aqui no artigo, elas explicam qual é a diferença dos três, tá? E na introdução eles falam, né, que recentemente a dieta isenta de glúten tem se tornado muito comum na população geral nos Estados Unidos. Cerca de 30% das pessoas têm limitado a ingestão dessa substância, sendo que uma maioria tem o diagnóstico de doenças relacionadas ao glúten, doença celíaca, alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten não celíaco. Apesar do aumento recente das doenças estarem relacionadas à ocidentalização da dieta, o aumento do diagnóstico e a mudança na produção na preparação do trigo, muitas pessoas têm restringido sua dieta, sem indicação médica, podendo apresentar comprometimento nutricional, né? Então, assim, para você fazer a restrição do glúten, o ideal é você procurar um profissional nutricionista, tá? Não é sair tirando glúten à torta e à direito, né? Porque isso pode prejudicar, sim, o comprometimento nutricional, tá? Então, gente, em casos específicos, por exemplo, eu retirei por conta da minha alergia de pele, tá? Mas procure um profissional nutricionista, tá? O glúten é um conjunto de proteínas de proteínas de reserva usadas para algumas plantas, então, né, para nutrir suas sementes durante a germinação. É encontrado em endosperma das sementes cereais de trigo, centeio e cevada. A fração proteica do glúten solúvel em álcool é chamada de prolamina e é insolúvel a glutenina. Ambas são ricas em aminoácidos glutamina e prolina. Tá? Então, o glúten está relacionado à patogênese, né, das três entidades: a doença celíaca, a alergia ao trigo e a sensibilidade do glúten não celíaco. O objetivo do artigo, então, ele consiste em oferecer uma visão geral e atualizada das semelhanças e diferenças desses distúrbios relacionados ao glúten, especialmente na infância, evitando o diagnóstico errado e restrições desnecessárias à dieta, tá? Aqui um pouquinho sobre as três doenças. Então, a doença celíaca, ela é sistêmica
imunomediada, desencadeada pelo glúten e as suas prolinas, né, que é a substância do glúten. Em indivíduos geneticamente predispostos, caracteriza-se pela combinação variada de manifestações clínicas que regridem com a retirada do glúten da dieta, ou seja, elas diminuem com a retirada do glúten da dieta. A doença celíaca, então, ela precisa ter a retirada do glúten, tá? A sua prevalência é estimada em aproximadamente 1% da população mundial. Vamos ver o que mais fala sobre a doença celíaca, né? O glúten ingerido por indivíduos geneticamente predispostos determina uma resposta inflamatória na mucosa do intestino. Ou seja, quando a pessoa tem doença celíaca e ela ingere o glúten, o intestino dela inflama, tá? A transglutaminase tecidual presente na mucosa é retirada de radicais de aminas de moléculas de glutamina presentes no glúten, transformando em ácido glutâmico, tá? Possuem afinidades pelos haplótipos DQ2 e DQ8. A formação de complexo induz ativação de linfócitos T citotóxicos na lâmina própria intestinal, assim como linfócitos B que estimulam a produção de citocinas autoanticorpos, provocando lesões diversas nos tecidos. Ou seja, o tecido do intestino fica lesionado, tá? E compromete a absorção desse glúten pelo organismo. Por isso, temos vários sinais e sintomas aí na pessoa que tem a doença celíaca, tá? Resumindo, a doença celíaca precisa retirar completamente da alimentação o glúten para melhorar sinais e sintomas, tá? Nesse artigo também aqui, ele tem depois uma tabelinha no final. Ele fala sobre os principais alimentos que contêm o glúten, o que a gente pode preferir e o que a gente deve evitar. Mas primeiro vamos ver as 3 principais doenças relacionadas ao glúten, tá? Alergia ao trigo. É uma reação de hipersensibilidade à proteína do trigo, reações de gliadinas, particularmente da 5-gliadina, principal alérgeno dependente do trigo. O mecanismo pode ser IgE mediado ou IgE não mediado ou a combinação de ambos. É uma alergia alimentar que o indivíduo pode ser sensibilizado pela exposição através de pele ou vias aéreas, asma do padeiro. Tá? A maioria das crianças com alergia ao trigo tem outras alergias alimentares. Ou seja, a pessoa que tem problema respiratório também pode ter relação com alergia ao trigo. Retirar da alimentação também pode ser uma saída. Alergias de pele, alergia respiratória, tudo isso tem relação com alergia do trigo, tá? Geralmente, os pacientes com alergia do trigo não são alérgicos. Geralmente, pacientes com alergia do trigo não são alérgicos às outras prolaminas presentes em outros grãos, tais como centeio, cevada, e a sua dieta sem trigo é menos restritiva do que a dieta sem glúten para pacientes com doença celíaca. Tá? Então, doença celíaca tem que retirar bastante alimentos da alimentação, tá? A alergia do trigo geralmente se desenvolve na infância precoce e é menos comum em adolescentes e adultos. Por último, a sensibilidade ao glúten não celíaca. Ela é uma entidade mal definida, caracterizada pela combinação de sintomas intestinais ou extraintestinais que ocorrem tipicamente na ingestão do glúten que desaparecem com a dieta de exclusão, cujo diagnóstico de doença celíaca e alergia ao trigo foi excluído, tá? A prevalência da população geral desconhecida tem sido estimada de 0,5% a 6% em diferentes países. Não existem dados sobre a prevalência para a população pediátrica devido à escassez de estudos em crianças. A alergia do glúten não celíaca é mais comum em meninas, adultos jovens e de meia idade. Ou seja, aquela pessoa que come glúten não se sente muito bem, tá? A sensibilidade ao glúten não celíaca. Não é comprovado que a pessoa é celíaca. Tá?
Então, resumindo, gente, são essas 3 doenças, né, que são relacionadas ali ao glúten, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó, na doença celíaca, tem clínica variada que relaciona a intensidade, extensão e a localização do processo inflamatório. Outros fatores que influenciam são quadro de sensibilidade individual, quantidade de glúten na dieta, a época da sua introdução e o efeito protetor do aleitamento materno, tá? O aleitamento materno ajuda a prevenir muitas doenças, inclusive doenças relacionadas ao glúten, tá? De forma clássica, é caracterizada por sintomas de má absorção intestinal, como diarreia, esteatorreia, inapetência, que é a falta de apetite, o retardo do crescimento, deficiência de vitaminas, ferro, cálcio e ácido fólico. Na sensibilidade, na alergia ao trigo, podem envolver manifestações gastrointestinais, como de pele, de trato respiratório, né? Sintomas se desenvolvem em minutos ou a horas após a ingestão do trigo e são típicas de uma alergia, IgE, né? Mediada, com surgimento de prurido, edema de lábios, nariz, olhos, garganta, erupção cutânea, dermatite atópica, urticária, rinite alérgica, sibilância, com risco de morte devido à anafilaxia. Gente, quem tem o processo alérgico do glúten ou da lactose não pode consumir, nem quando é da lactose o leite, quando é do glúten, farinha de trigo, centeio, cevada, aveia, que pode ter trigo também algumas, tem que ficar de olho, e malte, tá? Então, assim, tem alimentos que quando a pessoa tem alergia, ela não pode consumir de maneira alguma. Eu vou pegar aqui meu cachorrinho, porque ele tá fazendo barulho. Então, assim, gente, a gente tem que ficar de olho, tá? Como um profissional nutricionista, a gente tem que ficar de olho em pessoas que são alérgicas, porque depende do grau de alergia, fica muito sério, né? Fica muito sério colocar na alimentação dessa pessoa, então não pode, tá? A alergia é bem séria, então depende do grau, é muito perigoso. Então o ideal mesmo é fazer a retirada desses alimentos, tá? E vamos lá, então. Alergia ao trigo, né? E a sensibilidade ao glúten não celíaca. São manifestações variadas, podendo ser gastrointestinais ou extraintestinais. Podem acometer diversos sistemas e a gravidade é variável. Os sintomas geralmente ocorrem após algumas horas ou dias depois da ingestão do glúten, melhorando ou desaparecendo dentro de horas ou dias após a retirada do glúten, com a reincidência após a reintrodução, tá? Então, assim, a pessoa retira da alimentação, ela percebe que melhora sinais e sintomas. Depois, quando ela faz a reintrodução, volta os sinais e sintomas que ela tinha, tá? E são, né? Aqui acho que deve ter os sinais e sintomas da sensibilidade do glúten não celíaca. Vamos ver. Deixa eu ver. Em crianças com sensibilidade do glúten não celíaca, os sintomas são mais comuns, são gastrointestinais, aqui, ó. Abdominais, diarreia crônica, mudanças do padrão evacuatório, tá? Então, tem que ficar de olho também no padrão evacuatório, né? Nas fezes, tá? Se muda, se tem diarreia, se muda a coloração, tem que investigar, tá? O risco de deficiência nutricional secundária à má absorção é menor. Os sintomas se assemelham à síndrome do intestino irritável. Parecido com o sintoma da síndrome do intestino irritável, a sensibilidade do glúten não celíaca, tá? Tem predisposição maior na população adulta, tá? E aqui nesse artigo, gente, eu achei bem legal, que tá dizendo aqui mais para baixo, né, que tem uma tabelinha, ó. É um questionário de diagnóstico de sensibilidade do glúten não celíaco, que aqui você pode fazer
acompanhamento. Por exemplo, na primeira semana do mês ali, eu comi o glúten. Então, eu vou ver se eu tive algum desses sinais e sintomas. Por exemplo, dor abdominal, azia, regurgitação ácida, inchaço, náusea e vômito, distensão abdominal, aumento de flatulência, aumento de passagem das fezes, diminuição de passagem das fezes amolecidas, fezes duras, né? Então, tu pode ir anotando ali com um xizinho se você teve algum desses sinais e sintomas, né? Dermatite, dor de cabeça, cefaleia, né? Fadiga. Então, você pode anotar. Na primeira semana eu comi o glúten. Vou revisar ali esses sintomas para ver se eu tive algum e marco um xizinho. Na semana 2 eu fiz a retirada com o auxílio de um profissional nutricionista, né? Sempre procurar uma ajuda, né, para fazer essa retirada do glúten, porque muitas vezes não é fácil, então a gente precisa de um profissional especializado, tá? Na segunda semana, fiz a retirada, fui na nutricionista, fiz a retirada e vou observar ali se eu tive algum sinal e sintoma. Muitas vezes vai melhorar, ou não, enfim, ou vai continuar a mesma coisa. Então, aí que a gente descobre se a pessoa tem uma sensibilidade do glúten não celíaca, tá? O tratamento das 3 doenças, né, é relacionado ao glúten, envolve a exclusão da proteína da dieta, porém, existem peculiaridades de acordo com cada entidade, tá? Cada indivíduo vai ter um sinal e sintoma diferente, vai ter um organismo, um metabolismo diferente, então cada indivíduo é diferente um do outro, tá? Então, por isso que tem que procurar um profissional também. E mais para baixo aqui, gente, nesse artigo também achei bem legal, ó, que tem uma lista de alimentos permitidos e proibidos na doença celíaca, tá? Então, vocês que me acompanham aqui no canal, que gostam de nutrição, que gostam de alimentação saudável, vocês que atendem um paciente que ele tem a doença celíaca ou que ele tem a sensibilidade do glúten, mas não celíaco, aqui a gente tem alguns alimentos também, ou a alergia ao trigo, enfim. A gente tem alguns alimentos que são permitidos e que são proibidos. Isso é muito legal o paciente ter, porque muitas vezes ele está com uma doença nova, ele não sabe nada sobre a doença. É legal ele ter uma tabelinha, né, do que ele pode, do que ele não pode, tá? Aqui, por exemplo, são permitidos, né, suco de frutas. Aqui até o café, ó, não misturado com cevada, ele tem que observar. Vinho, champanhe, aguardente e saquê, né, são permitidos como bebidas. Carnes, peixes e ovos, todos in natura, né, sem passar pelo processo, por exemplo, do empanado, da milanesa, que tem trigo, não pode, né? Todos in natura, ou grelhado ou assado, mas sem a milanesa, né? Gorduras, óleos e azeites, né? Manteiga, margarina, banha de porco, vegetal, azeite, né? Legumes todos, leites e derivados, né? Tem aqui também leites integrais, desnatado, creme de leite, queijos frescos, iogurte e requeijão, verificar na embalagem, né? Que muitas vezes no produto pode ter glúten, né? Condimentos, né? Os cereais ali, arroz, batata, milho, mandioca, feijão, ervilha, lentilha, amendoim, grão de bico, farinha de arroz, creme de arroz, fécula de batata, fubá, amido, canjica, tapioca, polvilho, farinha de mandioca, macarrão de arroz, milho e mandioca, né? E aqui tem os alimentos que não são permitidos, que são proibidos, né? Ó, cerveja, tem cevada, né? Bebidas como ovo maltine, com malte, café misturado com cevada, bebidas com composição desconhecida, preparações à milanesa, hambúrguer, salsicha, patê, né? Muitas vezes também bolinho de carne, vai trigo, né? Verificar, então sempre na composição, né? Leites achocolatados que contenham malte ou extrato de malte, queijos fundidos, né, na preparação de cereais ou preparados com cereais proibidos, né? Mostarda, ketchup, maionese, temperos industrializados podem conter glúten, então sempre ficar de olho. Trigo, centeio, cevada, malte e aveia são cereais que contêm
glúten, contém glúten na sua composição. Então, são os 5 ali que são proibidos, né? Trigo, centeio, cevada, aveia e malte. Aveia tem algumas que não tem, mas tem que olhar muito a composição no supermercado, tá? Todos os produtos feitos com esses cereais, pães, biscoitos, massas, entre outros. Tá, gente? Então, esse é o artigo que eu queria apresentar para vocês hoje. Ele é bem completo. Lembrando que o nome dele é Doenças Relacionadas ao Glúten. Vocês encontram no Google Acadêmico. É só digitar lá Doenças Relacionadas ao Glúten, artigo científico, que vocês vão achar. Mais uma vez, então, para quem gosta de conteúdo relacionado à nutrição, continuem se inscrevendo no meu canal, curtindo, compartilhando. Se eu puder esclarecer mais alguma dúvida, eu fico à disposição para vocês aqui no canal também. E até a próxima, espero que vocês tenham gostado.